Oi, eu sou Lucídio Bianchetti, trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em educação, e nesse momento eu convido vocês para conhecerem minha biblioteca. Eu acabo de receber um convite para morar 2 anos num outro país, na Península Ibérica, onde vou trabalhar. E cabe-me agora juntar alguns livros para levar, porque nesse período não vou ter como voltar, como pegar ou como solicitar alguém para levar. Então, Douglas, essa é a minha biblioteca. O meu sentimento quando eu olho para ela é de perda de pelo menos 2/3 dela na última mudança que eu fiz do bairro da Trindade para cá. Em função de espaço, eu tive que reduzir, e a opção que eu assumi foi fazer uma seleção daqueles livros que eu não abriria mão de estarem comigo, e ao mesmo tempo daqueles que eu iria me desfazer, dar-lhe um destino que fosse construtivo. Nesse sentido, foram 8 caixas de livros para o Instituto Federal de Camboriú, foram 4 caixas para a biblioteca do presídio. Há uma escola que funciona lá dentro e eles dependem muito de doações de livros, uma vez que o preso pode ter remissão de pena na medida em que ele fizer leituras, fizer fichamento e entregar para as pessoas. Nesse sentido, eu percebi, eu senti que estava dando um bom destino àqueles livros. De outra parte, também os meus orientandos se beneficiaram muito da minha biblioteca. Em muitas das reuniões do grupo a gente se encontrava e eu pegava sacolas de livros e colocava em cima da mesa, sabendo que muitas das obras que eu estava doando iam ao encontro das pesquisas que eles tinham feito, que eles iriam fazer, dos trabalhos que eles iriam fazer. No momento que a gente foi desmontar a biblioteca, a indicação era, não, pegue a caixa, jogue para dentro os livros e doe. Na verdade, a minha relação com os livros é de tal forma próxima que eu pegava livro por livro e dizia: esse aqui pode ser dado, pode ser lido por tal pessoa, esse aqui por outro orientando, enfim, buscando uma forma de direcionar as obras de acordo com aquilo que eu achava que poderia ser útil para outras pessoas. E, bom, isso foi algo bem doído. Foi doído no sentido de ter que se desfazer de livros que foram companheiros nesses quase 50 anos de magistério, que eu fui juntando, trazendo, colocando para dentro, ampliando a biblioteca, até o ponto em que não havia mais espaço e, em função da mudança, então, vir para cá com em torno de 1/3 dos livros. Então, essa escolha ela foi muito trabalhosa, porque havia uma afetividade em torno de cada um dos livros. Cada um deles tinha sido ou doado por alguém orientando, ou um colega nos eventos dos quais participava, ou as compras sempre muito pensadas. Para que esse livro vinha para cá? Em que sentido ele vinha enriquecer o meu patrimônio daquilo que é
se constitui a biblioteca, né, do patrimônio cultural da humanidade, qual seria como seria a entrada desse novo livro, desse novo autor, no meu patrimônio particular, que é a minha biblioteca. Agora me é colocado esse convite que me leva a ter que fazer uma escolha de alguns livros que eu considero que deveriam, que não poderiam não estar comigo nesse novo espaço onde eu vou. Eu vou começar então a fazer a minha seleção a partir de um critério que é o seguinte: durante 45 anos eu fui acumulando livros e comprando livros que eu sabia que no período em que eu estava trabalhando, às vezes 12 horas por dia, 15 horas por dia, porque no início eu trabalhei como professor no estado do Rio Grande do Sul, como professor na Universidade Federal de Santa Catarina e como professor numa escola particular. Portanto, eram 12 horas aula e eu ia comprando livros. E eu sabia que muitos deles não seriam lidos naquele momento. E eu fui acumulando muito livro que eu afirmava para mim, quando olhava para aquela pilha, que um dia eu iria lê-los. E eram clássicos que eu sabia que precisava tomar conhecimento, mas que a urgência do trabalho, do dia a dia, de ter que fazer, de ter que dar conta de tanta atividade, de tantas frentes, sempre me fez com que eu tivesse que postergar aquela leitura. Em 2014, eu me aposentei da Universidade Federal de Santa Catarina, embora continue até hoje como professor voluntário, oferecendo um seminário por ano na pós-graduação e orientando. Eu passei a ter aquele tempo que eu não tive em todos esses anos anteriores. E aí aquela pilha de livros que estava que estava acumulada, que estava se ampliando, ela começou a ser acessada, buscada, e eu passei a ler livros que eu não tive tempo antes e que foram encontros fantásticos com isso que é o patrimônio cultural da humanidade. O importante foi que a pilha de livros acumulada durante esses anos todos, ela foi diminuindo de tamanho e foi migrando para outros espaços da biblioteca. A minha segunda paixão em termos de leitura, e dessas leituras que eu fui postergando, relaciona-se a biografias, a romances históricos. Eu tenho uma verdadeira fissura por conhecer esses grandes personagens da história da humanidade, conhecê-los na sua vida privada, na sua história, e o que fez com que eles chegassem a ser aquilo que foram e provocassem aquilo que provocaram na história da humanidade. Nesse sentido, a primeira opção que eu tive foi de saciar minha curiosidade de saber quem foram as pessoas que no século XX foram pessoas pelo lado construtivo e pelos aspectos que deixaram a desejar, foram pessoas marcantes. Quando o Eric Hobsbawm fala de pessoas extraordinárias, que é um dos livros que eu tenho aqui comigo e que sempre
havia prometido que eu iria ler, eu queria entender um pouco quem eram essas pessoas extraordinárias. E quando estou falando agora extraordinárias, não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo que eram pessoas que me causavam curiosidade. E nesse sentido, primeira leitura foram diversas obras do Winston Churchill. E eu fiquei fascinado, e aí eu pude entender por que alguém escrevendo muito mais sobre si, sua biografia, seu papel na Segunda Guerra Mundial, conseguiu o Prêmio Nobel de Literatura, né? Então, foi o primeiro dessas pessoas extraordinárias que eu li. Em seguida, fui ler aquele que o próprio Churchill dizia que não concordava em nada, zero com o que ele fazia, mas o admirava como estrategista. E aí eu pude perceber que Churchill e o criador do nazismo, o provocador daquelas tragédias todas, também admirava o Churchill e o Churchill admirava ele. Dele, e eu tenho até dificuldade de dizer o nome, mas foi daquelas pessoas que provocaram essa tragédia toda, né, da Segunda Guerra Mundial. Dele eu parti para o Mussolini. E eu acabo de ler a terceira obra da biografia comentada do Mussolini. M, o Filho do Século, M, o Homem da Providência, e o terceiro volume que li há poucos dias, inclusive para quem tiver curiosidade é bom saber que saiu uma minissérie que está por entrar aí na Netflix e que vocês poderão tomar conhecimento. Como eu li aprofundadamente, estou muito curioso para ler. Em seguida, fui ler a vida de Stalin, a vida de Mao Tse-tung, de Franco e do Salazar, que foram essas pessoas que, de uma forma ou outra, plasmaram principalmente a metade do século XX, e que deixaram tantas marcas, né, que ainda estão aí presentes, né, com aquilo que foi feito de proteção à democracia e de atentados à democracia. Essa é uma breve entrada daquilo que eu considero esse período em que, por mais de 40 anos, eu li aquilo que o meu trabalho me exigia que eu lesse. Trabalhos de alunos, leituras para preparar palestras, leituras para preparar aulas e uma série de livros acumulando-se numa estante, como que sempre que eu olhava para essa estante, como que me dizendo, temos um encontro marcado. E esse encontro marcado eu consegui, a lá Fernando Sabino, né, marcar esse encontro, fazer esse encontro e a partir daí poder fazer essas leituras que eu fui deixando, que foram se acumulando. É claro que orientar, dar aulas, não me permitiu que eu deixasse de ler aquelas obras que são necessárias para subsidiar
meu trabalho de professor e orientador mesmo depois de aposentado. Nesse sentido, Douglas, eu tenho aqui duas prateleiras que estão tomadas, duas partes aqui da prateleira, por obras que são marxianas e marxistas. São de autoria de Marx e Engels e de autores que tratam, que pesquisam, que estudam, né, a teoria marxista. Então essa estante assim, gosto muito dela, né? Na parte de cima aqui e a parte de baixo estão as obras relacionadas à leitura e escrita e orientação, que foi assim meu objeto de preocupação, particularmente na pós-graduação. Leitura, escrita, orientação. Sobre isso, acabei produzindo diversos materiais, artigos, e aí há duas partes estantes aqui duas partes das prateleiras aqui da estante, que são obras que eu tive protagonismo direto, seja escrevendo, como é o caso da coautoria da Bússola do Escrever, a coautoria de obras relacionadas à leitura e escrita. São muitas obras que estão aí que eu faço uso frequente em relação a minhas aulas, disciplinas que eu trabalho. A pergunta que você me fez inicialmente, que eu indiquei, que eu recebi uma sacola para colocar aqui aqueles livros que eu levaria comigo por esses 2 anos que eu vou ficar impedido de consultar a minha biblioteca. Eu vou tirar alguns deles que estão aqui. São 2, 4, 6, 8, 9. 9 livros. São 9 livros de um autor que eu pretendia aprofundar-me. Então, esse autor se chama Richard Sennett. Eu fui acumulando livros dele com um objetivo. Eu queria fazer um pós-doc com esse autor. O Richard Sennett se tornou muito conhecido aqui no Brasil a partir da obra A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo. A partir desse livro, que me fascinou, eu sempre fui imaginando que um dia eu poderia fazer um pós-doc com ele na Inglaterra, e em função disso eu fui procurando tomar conhecimento da obra dele. Mas eu confesso que N situações me impediram de concretizar esse objetivo e de me aprofundar na obra do Richard Sennett. Para você ter uma ideia, e para quem for tomar conhecimento, veja só: O Declínio do Homem Público, Autoridade, Carne e Pedra, A Cultura do Novo Capitalismo, Respeito, A Formação do Caráter em um Mundo Desigual, e juntos os rituais e os prazeres e a política
cooperativa. Então, estou te informando, te dizendo agora que esses seriam os livros que eu levaria junto. Eu certamente colocaria eles, vou colocá-los, porque é uma leitura que foi postergada, embora tendo lido partes da obra desse autor, o objetivo vai ser a retomada. A corrosão do caráter não pode escapar. Bom, nessa perspectiva de poder fazer leituras que eu não tinha conseguido tempo para fazê-las, agora que estou um pouco mais na condição de dono, de poder determinar o tempo, não só eu quero avançar na direção do Richard Sennett, que eu gostaria muito que vou querer muito aprofundá-lo, mas também eu quero retomar algumas leituras que foram feitas, principalmente de clássicos. E tem 2 livros que eu não vou deixar de levar comigo, que é, primeiro, Grande Sertão Veredas, que quero ler de novo, e principalmente A Montanha Mágica. Então, agora estou colocando aqui o Grande Sertão Veredas e A Montanha Mágica. E assim, a minha sacola, no que diz respeito a obras que eu não deixaria de levar comigo nesse período, a sacola está completa. Bom, minha sacola está completa daqueles livros que eu considero que não poderiam não estar comigo. Bom, então, em relação aqui às obras que eu vou levar comigo, um comentário geral sobre o Richard Sennett, que é esse autor que eu tenho, embora tenha feito leituras, estou querendo me aprofundar, aproveitar esse período, é porque ele, do meu ponto de vista, ele consegue interpretar e nos ajudar a entender quais são as contradições do modo de produção capitalista e em que medida essas contradições atentam contra a dignidade da pessoa humana, contra as possibilidades de realização plena das pessoas como pessoas. A partir daquele primeiro livro que se tornou muito conhecido aqui no Brasil, que é A Corrosão do Caráter, que é um desses 9 que estão aqui comigo, ele foi trazendo nuances, trazendo aspectos, elementos que, com a supremacia do modo de produção capitalista, foram aspectos que foram fazendo com que as possibilidades de realização da pessoa humana fossem diminuídas. Por isso, inclusive, que o livro Juntos é uma espécie de apelo ou de uma declaração da crença nas possibilidades que a volta do trabalho coletivo, do trabalho social, do trabalho em conjunto, aponta como possibilidade de realização das pessoas. Então, assim, é toda uma série de obras que contribuem nesse sentido de
de um lado, fazer o diagnóstico do que o modo de produção capitalista provoca nas pessoas, e de outro, as possibilidades de superação. Gosto muito na obra dele a forma como ele junta sociologia, como ele junta antropologia, como ele soma psicologia, psicanálise, nas possibilidades que essas ciências vieram acumulando, trazendo, construindo, e que podem contribuir para o resgate da dignidade da pessoa humana. Em suma, é isso. Em relação às duas obras que eu quero, num movimento que hoje me é possível fazer, que é dispor de tempo, é retornar à obra A Montanha Mágica de Thomas Mann. Aí, tanto essa obra como Grandes Sertões Veredas, a primeira questão que faz com que elas sejam aliciadoras é a forma como a linguagem é tratada, ou a linguagem que é utilizada para expressar, para contar essa história. Eu diria que não li nada até hoje comparável a Guimarães Rosa em termos de experimentos com a reconstrução ou uma nova forma de expressar ou de enriquecer a língua portuguesa. É assim, parágrafo por parágrafo, página por página, a gente vai se surpreendendo com o roteiro, com a história, mas ao mesmo tempo com a linguagem, com a roupagem que é utilizada em termos de linguagem para contar aquela história, aquele episódio. Tanto Guimarães Rosa quanto Thomas Mann me fascinam nesse sentido de serem capazes de separar, isolar alguns personagens e dar a esses personagens a possibilidade de narrarem seus sentimentos, sua compreensão daquilo que é o espaço-tempo onde estão vivendo e as relações entre as pessoas, as relações das pessoas com a doença, a relação das pessoas com tudo aquilo que diria o Nietzsche, humano, demasiadamente humano, e com uma linguagem fascinante conseguir fazer com que a gente entre na história, se emocione com os personagens, com suas histórias, com suas reflexões, com seus pensamentos, enfim, é uma viagem, é algo que quem não experimenta não consegue entender por que uma obra pode despertar tamanho fascínio. Colocar-me frente ao desafio de, depois de tantos anos, escolher algumas obras da biblioteca para levar, foi algo que me
me impactou. Me impactou pelo fato de eu ser colocado frente à necessidade de ter que selecionar e escolher algumas obras. Foi inevitável, quando me defrontei com a necessidade dessa escolha, voltar no tempo e pensar como é bom chegar a uma situação, a um estágio em que você é instado ou desafiado a ter que escolher entre tantas obras, algumas para levar. Foi inevitável voltar no tempo e pensar que eu tive uma infância completamente destituída de qualquer imagem, possibilidade de ter livros em casa. O que havia na minha casa até os 11 anos? Havia uma Bíblia e havia o calendário antoniano. O calendário antoniano era aquele calendário que tinha uma fotografia de Santo Antônio e depois tinha um bloquinho com 365 folhetinhos. Cada dia que passava, um daqueles folhetinhos era rasgado porque era um dia que tinha passado. O que tinha naquele folhetinho? Tinha o nome do santo do dia. E isso foi tremendamente útil para as famílias, como a minha, que somos em 12 irmãos, para ter alternativas de nomes dos filhos, das filhas. Quem era o santo do dia quando alguém nasceu. Agora vocês imaginem um espaço e um tempo onde havia a Bíblia e havia o calendário antoniano. Essa é uma condição, é uma situação. Aí eu vou para o seminário e lá me defronto com o gigantismo de uma biblioteca. Num primeiro momento aquilo chegou a ser opressivo, porque de um lado uma história destituída de qualquer obra, de qualquer livro, de qualquer folheto, para um espaço onde há uma biblioteca, e aí como escolher? Ao ser confrontado com essa necessidade de ter que escolher alguns livros, eu me reportei a esse contraste entre um espaço-tempo destituído de qualquer substrato escrito para essa condição, esse espaço-tempo que nós temos agora, em que os livros, em que a literatura avançou tanto, em que as formas de impressão avançaram tanto que a gente pode dispor daquilo que quiser, da quantidade que quiser, daquilo que puder, do tempo que tiver para ler. Se tem algo que eu gostaria de enfatizar, é que o manuseio de um livro impresso pode ser que seja porque isso está impresso na minha trajetória, mas não há nada que se compare a poder pegar um livro físico, abri-lo, passar as páginas, sentir o cheiro da tinta, da impressão, a qualidade da impressão. Não há nada que se compare a isso. Eu ainda tenho muita dificuldade com o livro digitalizado.
Eu posso ter o livro digitalizado aqui, mas se eu tenho a chance de adquiri-lo, e que bom que cheguei a esse estágio em que posso adquirir, eu vou sempre preferir o livro impresso. Não há nada que se compare a pegar uma caneta hidrocor e fazer sublinhar, fazer uma leitura ativa, anotando a margem. Lembro do livro do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, exatamente essa possibilidade de manusear, de sublinhar, de destacar, de relacionar. Eu acho que não vai... Eu acho que o livro impresso nunca vai deixar de existir. Sempre haverá pessoas que vão preferi-lo. Pode ser que seja uma afirmação de quem está fazendo a partir de uma experiência, de ter tido acesso e contato com os livros tardiamente, de ter desejado muito ter uma biblioteca, de poder dispor de um material a hora que quisesse ler, que me faz pensar na importância que é olhar para um espaço como esses e poder dizer: esse aqui eu já li, mas agora eu quero reler, esse aqui me chamou a atenção essa parte, esse aqui pode ser útil para... Enfim, um tempo na biblioteca é um tempo que passa sem que a gente o perceba. É um espaço de muito alimento. É o meu espaço predileto aqui em casa.